Meu nome é Bruno Lima, sou mineiro, tenho 46 anos, filho do Taquinho e da Fatinha, uma das pessoas que me trouxeram a educação que eu tenho hoje. Casado com a Sidilene, uma esposa que tem me acompanhado aí por 20 anos. A gente tem 20 anos de casado já. E pai de 3 filhos, da Bruna, do Guilherme e da Isabela. Sou mineiro, mas moro em Jundiaí já há 8 anos. Sou apaixonado por Jundiaí. Se você é Jundiaí, parabéns pela sua cidade. Eu falo que é uma cidade fantástica de viver. Escolhi Jundiaí para passar alguns anos da minha vida. Para não falar, talvez todos. Mais um episódio do Calpcast e hoje eu tô com um convidado aqui, o Bruno. Ele atuou muitos anos ali no meio corporativo, começou a empreender e ele vai contar um pouquinho da história dele, a gente vai conhecer ele melhor e eu tenho certeza que essa conversa vai ser de grande valia para você. Bruno, é um prazer ter você aqui. A gente conversou um pouquinho antes de começar aqui, já entendi um pouco ali como você trabalha, mas explica um pouco melhor como é que foi sua trajetória, em que área você trabalhou no meio corporativo? Primeiro, muito obrigado, Eric, pelo convite. É um prazer estar aqui batendo um papo com você. Então, eu iniciei na carreira corporativa na área de compras. Uhum. Faz quanto tempo isso? Então, eu fiquei 28 anos na área de compras. Eu iniciei minha carreira com 18 anos, Que já legal. dentro de uma indústria grande, que é o Grupo Usiminas. Então, eu já iniciei dentro da área de compras e trilhei toda a minha carreira até eu fazer minha transição agora em janeiro. Caramba! E cara, como que foi essa transição? Porque assim, 28 anos é muito tempo. Aí você fala: "Cara, vou empreender". Como é que foi isso? Isso é bem interessante, Eric. Eu planejei Aham. durante toda a minha carreira profissional dentro do CLT. Eu fiz meu planejamento para realmente chegar em um momento e realmente fazer essa virada de chave para o empreendedorismo. Então eu busquei, em todo momento da minha trajetória profissional, eu busquei não aumentar o meu padrão de vida. Esse foi um ponto primordial. Então, eu comecei a ter o meu crescimento profissional, eu comecei como analista, passei por coordenação, e finalizei a minha carreira como gerente de compras corporativo. Então, eu busquei sempre não aumentar o meu padrão de vida para poder buscar um uma economia para eu estar preparado no momento em que eu tomar a decisão de fazer essa transição de carreira. Ô Brunão, como que foi isso, cara? Sua criação, você teve uma boa educação financeira para ter essa mentalidade? Porque não é como todo mundo que tem, a galera começa pingou um pouquinho mais na conta, já extrapola, já muda o padrão, já troca de carro, já financia uma casa. Você teve essa educação financeira, sempre foi um cara controlado, como que foi? Sim, eu tive o meu melhor mestre em educação financeira, que foi meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito controlada. Eu lembro, Eric, perfeitamente o meu pai fazendo uma planilha com todos os gastos dele. E assim, eu achava até interessante. Tinha a pizza, tinha o pão. Então ele tinha tudo muito controlado. Isso me fez ter essa mentalidade de economia. Então, eu veio do meu pai que me ajudou bastante em todo esse processo, porque eu pensava: "Olha, eu tenho que ter controle sobre os meus gastos", porque se você não sabe o quanto você Sim, gasta, com você certeza. não consegue ter um planejamento financeiro efetivo. Entendi. Então, vendo ali toda aquela organização do seu pai que fez você ser uma pessoa organizada, então já Isso vem aí, de berço. isso aí, veio de berço. Cara, muito bom. E nesse momento, nesse período dos 28 anos, onde você se planejou, onde você ali se organizou, não teve nenhum momento em que você se emocionou, falou: "Não, eu quero ir agora e tal", e segurou? Você teve um controle de emoção ali, como foi? Sim, sempre tive um controle de emoção sobre isso, né. É muito comum a gente ter o dinheiro, ter uma poupança e você ter desejos. Aham. Eu sou pessoa que também, como comum, gosto de ter, comprar as coisas, né. Mas eu consegui ter esse controle financeiro e vou te falar uma coisa que me ajudou muito. Eu tenho uma esposa também que me ajuda bastante, tá. Minha esposa, ela foi uma pessoa que realmente ela construiu junto comigo. E não adianta nada, né, você ser uma pessoa que realmente
tem uma mentalidade de economia e você ter uma pessoa do seu lado que está pensando totalmente ao contrário. Não, minha esposa me ajudou muito nisso. Então, realmente, tem os momentos, né, em que você fala: "Não, vamos comprar", mas tá bom, precisa realmente? Tem a necessidade agora? Não dá para esperar? Então, realmente, eu tive esse controle emocional durante minha carreira. Legal. E para você fazer essa transição, você buscou conselhos, buscou um mentor para falar: "Cara, como que é o mercado de empreendedorismo?" Você já estudava? Como que foi? Então, Eric, eu não vou chamar de mentor, eu vou te falar que eu tive a oportunidade em 2017 de ser sócio, do Wagner, que é um grande amigo, e foi aí que mudou o meu jogo, Aham. de começar a investir, a empreender. Eu falei com você que eu sempre fui um empreendedor, mas coisas pequenas, né. E foi aí que eu iniciei com ele. Ele tem uma rede de franquias, e aí eu entrei como sócio investidor, ele é sócio operador, e aí que eu comecei a rentabilizar mais o meu dinheiro e vi que o empreendedorismo ele poderia ser algo factível para o futuro. Legal. E para você ser um sócio investidor, isso veio muito do seu controle financeiro, né? Sim. Geriu muito bem suas finanças para chegar onde você chegou ali, para poder fazer um aporte financeiro, um investimento ali, né. Hoje você tem, acho que a gente não tinha comentado, mas hoje você tem uma franquia, é isso? Isso, então vamos lá. Hoje eu sou sócio investidor na franquia Morana, que é bijuteria, Uhum. e agora, recentemente, quando eu fiz a minha transição, onde eu seria o sócio operador dessas franquias, nós abrimos uma loja de não pode falar loja, né, um restaurante de comida havaiana, que é a Let's Poke. Que legal. Let's Poke, nós temos uma unidade tanto em Campinas, que foi a nossa primeira unidade que nós inauguramos em junho, e agora nós inauguramos em outubro aqui em Jundiaí. Legal. E você pretende fazer uma expansão maior, abrir mais unidades? Como é que tá esse Então agora, neste momento, não, mas só que o plano de expansão ele existe para o futuro sim, vamos dizer a médio e longo prazo, a gente precisa ainda, deixar essas 2 unidades operacionais, porque está no início, né, deixar elas operacionais para a gente pensar realmente em outras expansões. legal. E cara, me fala Bruno, quais os pontos que você vê como mais importantes dentro de um negócio? Você acredita que é a gestão, é vendas, é marketing? Qual que é os pilares ali de todo o negócio para ter um negócio, bem estruturado? Eric, eu posso te dizer que a gestão, você falou algo importante, né? Ter a gestão do negócio, ela é super importante. Além da gestão, você precisa conhecer todo o processo. Eu tenho uma experiência interessante agora, recente, né, com um restaurante. Eu era uma pessoa do corporativo, eu te falei de franquia de bijuteria, e entrei no segmento de restaurante, vou fazer uma brincadeira, sem saber fritar um ovo. Então, eu tive que conhecer o processo com ele acontecendo. Então, conhecer todo o processo para você saber direcionar a sua equipe, eu acho que ela é super importante. Legal. Então a gestão de pessoas ali, a gestão toda, mas a gestão de pessoas é o pilar ali, né? Sim, a gestão de pessoas é o pilar Colocar importantíssimo. cada um dentro da sua função, fazer o que tem que ser feito e fazer com que elas queiram fazer aquilo que foi designado para elas, né. Isso aí. Toda essa gestão Essa gestão. E você falou a questão do marketing. uhum. O marketing ele é importantíssimo, né. Hoje o maior marketing que nós temos é o iFood, querendo ou não, porque é uma plataforma onde que todos quando eles pensam em alimentação, eles acessam, nós estamos lá no iFood, mas nós também temos outras formas de captação. Nós realmente fazemos o tráfego pago para o restaurante e também fazemos parcerias com influencers para eles não simplesmente, divulgar a nossa comida. Eles precisam viver a experiência. Eu sempre falo, não adianta, você tem que saber que influência que você vai trazer para o seu negócio, se ele realmente faz
ele tem o estilo do seu negócio, né. Então não é simplesmente fazer uma propaganda, é vivenciar. Eu sempre falo com os influencers: "Olha, vocês precisam vir, experimentar e saber se vocês vão gostar". Porque só falar de um produto é fácil. E aí, se você realmente gostar daquele produto, será que você está gostando daquele produto? Então o marketing, ele é muito importante também no negócio, que é onde te traz visibilidade. Legal. E hoje, em qual ponto que você atua nessas franquias? Você fica em qual área? Que você falou que você não está ali no operacional, certo? Ou está também? Boa. Então, eu tô no operacional na questão das franquias de restaurante. Então eu faço toda a gestão desse processo. Nós temos em cada loja, nós temos uma gerente que faz o dia a dia operacional ali, controla a equipe, mas eu estou muito mais tanto na parte de controle dessa equipe de gestão, para realmente fazer com que eles atinjam os resultados mês a mês, Caramba, tá? que legal, É isso aí. que legal, muito bom. E, em qual região de Campinas que fica a sua primeira Em unidade? Campinas fica no Cambuí, Ah, ali no no Cambuí. Cambuí, Legal, isso mesmo. legal. Faz quanto tempo que você abriu lá? Lá nós abrimos em junho, Em junho. então junho até hoje nós estamos indo para o 6º mês. Legal. E você estava conversando comigo aqui no início, falando sobre agências de viagem, sobre milhas. Você também atuou nesse Isso, segmento? eu atuo nesse segmento também, Eric. Eu tenho uma agência de viagem, chama Check-in Milhas. Essa agência de viagem ela nasceu há 2 anos e meio atrás, com um foco muito específico em atender cliente, pessoa física, para eles terem economia de 30 a 40% em suas viagens. Legal. Eu quero entender melhor disso. Boa. Até quem está assistindo a gente aqui, acredito que ele tem essa dúvida. Tudo que eu gasto hoje no cartão de crédito, ele é pontuado Sim, com milhas? É isso isso? aí. Isso aí, Ou Eric. não é milhas ainda, é uma pontuação que depois pode se tornar milhas? Eu vou te explicar. Quando você gasta no cartão de crédito, você tem pontos. Tá? Vai depender do cartão de crédito, eu vou falar de 2 situações. Então, se você concentrar todos os seus gastos num cartão de crédito, que o cartão de crédito ele vai depender do seu perfil, do seu relacionamento com o banco, do seu gasto, volume de gastos, o seu relacionamento com o seu gerente, para você conseguir um cartão em que ele dá um maior número de pontos por dólar gasto, que eles chamam, eles fazem uma conversão de dólar. Então, e você tem pontos no seu programa de fidelidade do banco, Aham. tá? E aí, quando existe alguns momentos em que as companhias aéreas fazem algumas oportunidades de transferência, onde você ganha bônus para você transferir esses pontos que estão lá no seu banco, no programa de fidelidade do banco, e você transfere eles para uma companhia aérea com a bonificação. Vou dar um exemplo, está rolando hoje uma promoção da Tudo Azul, onde que você transfere do seu banco para o Tudo Azul, que é o programa da Azul, com 100% de bônus. Então, se você tem 20.000 pontos no seu cartão de crédito, você transfere e você ganha 40.000 pontos. E esses 40.000 pontos você vai trocar em passagem aérea. E às vezes, Eric, você não precisa mudar o seu gasto, a sua rotina de gasto. Você vai continuar gastando o que você gasta, que é muito importante. A questão, o planejamento financeiro, né? Senão a pessoa vai, Uhum. eu vou gastar tudo no cartão de crédito, começa a gastar mais para poder Aí viajar mais. aí Não, não dá. não é bem isso, né? Você continua gastando, você concentra seus gastos no cartão de crédito e faz com que transfere para uma companhia aérea e você vai buscar as oportunidades para você viajar, tá? Então, existe várias oportunidades. Não vou te falar que 100% das vezes o valor pago em milhas ele está mais barato do que o pagante. Mas pensa comigo, você não pagou para ter esses pontos. Você gasta nos seus gastos do seu dia a dia, você acumulou esses pontos, depois você transferiu para a companhia aérea. Então o que que você está tendo? Zero de custo. Então quer dizer, qualquer passagem aérea que você trocar, realmente você vai ter um benefício de voar sem precisar de pagar
somente utilizando seus gastos. Rapaz, isso é bom, hein? Isso é Isso é fantástico. muito bom. Legal. E tem cartões que te dão mais pontos, cartões que são mais vantajosos do que outro hoje no mercado? Sim, tem cartões que chegam a dar até 3 pontos por real por dólar gasto, desculpa. Eles têm os cartões, mas são cartões por isso que eu sempre falo: "Bruno, qual que é o cartão ideal para você acumular?". Não, depende do seu perfil. Eu posso te falar um cartão American Express, que é um cartão que tem uma anuidade alta, tem que ter um limite de gasto para você ter, tem que ter uma renda para você ter aquele cartão, e você fala assim: "Ah, mas esse cartão eu não vou conseguir ter". Então por isso vai depender muito com o relacionamento. Sempre dou a seguinte dica: você vai falar com o seu gerente do banco, em que você quer focar os seus gastos do cartão de crédito em passagens aéreas, em milhas. E aí você vai pedir: "Eu quero o cartão com o meu perfil que traz o maior número de pontos". E aí sim, ele vai te falar: "Não, olha, o cartão que você vai utilizar é este cartão que ele está te dando 2,5 pontos por dólar gasto. Utiliza aquele cartão". O detalhe é começar. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu vou esperar ter o melhor cartão que pontua 3 pontos por dólar gasto". Mas e aí? Você tem o que tem 2,5, é meio ponto de diferença, você tem um que tem 2. Então comece a concentrar os seus gastos, comece a fazer a estratégia de transferir no momento certo, que em algum momento você vai ter uma passagem. Tem outro detalhe, que as pessoas falam: "Ah, mas eu tenho um gasto baixo no cartão de crédito, eh, vou demorar a ter alguma viagem". Sim, o que importa? Importa você nunca pensar em que você pode ter uma viagem ou demorar a ter uma viagem? Você tem que começar. Começando, você vai algum momento você vai ter passagem. Quando eu comecei lá atrás, e que foi bem interessante, eu ouvi um comentário de um tio que falou assim: "Ah, eu vendi minhas milhas", que é uma outra possibilidade. Falei: "Vendi", eu não sabia nem o que que era milhas e já estava vendendo ela, né. Eu comecei a estudar. Naquele momento, minha renda era baixa, meu gasto com cartão de crédito era baixo, mas eu comecei. Demorava 1 ano e meio para eu ter uma passagem, mas se eu fosse pagar aquela passagem, eu não eu teria que desembolsar aquele Uhum. dinheiro. Ah, e talvez eu nem viajaria, se eu não Sim, tivesse aquela bonificação. Então a dica que eu dou é comece. legal. E você falou sobre ali controle de gastos. Você tem alguma dica para facilitar a pessoa a ter uma organização financeira melhor, a ser melhor educada financeiramente? Você falou até do que seu pai fazia, né, de pontuar tudo. Você acredita que ainda hoje é a melhor solução? O que que você orienta? Então, Eric, eu vou na forma mais simples. Eu falei do meu pai da planilha, eu sigo com a planilha até hoje, uma planilha simples, já usei aplicativo de controle financeiro, que foi mais um momento em que a gente estava sentindo: "Olha, nós não estamos conseguindo economizar aquilo que a gente tem de planejamento, o que está saindo da mão, vamos controlar aqui, no aplicativo". Mas eu sempre falo, é você controlar a sua economia. Eu sempre falo que a partir do momento em que você, eh, economizar que seja R$ 100, no outro mês você vai ficar incomodado por que você não conseguiu colocar R$ 100 de novo na poupança. Que é aquilo que vai ser o seu motor para poder realmente você, economizar. Por que que eu não tô conseguindo economizar os R$ 100? Então espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo com meus gastos. Então você ter controle, eu falei uma coisa que eu acho que foi primordial, eu sempre tive muito controle daquilo que eu gastava. Então eu controlava todos os meus gastos. No momento, você viu, no momento que eu falei: "Olha, começou a eu não conseguir economizar o que eu estava planejando", eu fui lá e revisitei. "Espera, o que está acontecendo? Talvez é algo que está saindo da minha mão e eu não estou percebendo". E olha, eu vou te falar, e a pessoa fala: "Ah, mas ele é pão duro". Posso te falar, eu sou mineiro, apesar de morar aqui em Jundiaí há muitos anos e gostar demais daqui de Jundiaí. É.
Vão falar assim: "Ah, não, mas ele é seguro, ele é pão duro", que lá na minha terra fala bastante. Não, eu não deixei de fazer as coisas que eu queria. É lógico, talvez numa intensidade melhor pensando no futuro. Legal. Não, isso é muito importante. Ser pão duro, que a galera fala bastante, é um controle ali, né. Então, quanto mais controlado você for com o dinheiro, melhor. Se você abre e não tem o controle daquilo, tem até uma frase que falam que o dinheiro ele não aceita desaforo, né. Hum, Então se você for largado com ele, aí vai dá ruim, né. dar ruim isso mesmo. Não, muito bom, Bruno. E hoje quais são seus próximos passos dentro do empreendedorismo? Você vai escalar as unidades que você tem? Você vai comprar novas franquias? Qual que é a sua ideia hoje? Então hoje, Eric, eu falei, a gente precisa finalizar a consolidação dessas 2 unidades, nós abrimos 2 unidades muito próximas uma da outra, mas sim, nós temos interesse, eu e meu sócio temos interesse de expandir mais os negócios. A gente sempre faz um planejamento no finalzinho do ano, tá chegando o tempo de fazer isso. A gente faz um planejamento pensando no próximo ano, o que que a gente precisa fazer para poder alavancar os nossos negócios, né. Agora, em relação à agência de viagem, a gente está focado em licitações, então a gente está atendendo os órgãos públicos. Lembra, a agência de viagem ela começou com um público mais pessoa física. Agora nós estamos indo muito mais para empresas e para licitações, e agora um serviço que nós estamos acoplando na agência, que é a gestão de milhas, que é tudo isso que eu falei aqui, de uma forma personalizada para o cliente. Não, muito legal. E como funciona a licitação para agências de viagens? São empresas que viajam recorrentemente, que fecham ali com vocês? Sim, nós estamos atendendo algumas prefeituras e também alguns, exércitos, né. Então são empresas que têm alguma demanda de viagem, elas não podem contratar direto, né, por ser órgão do governo, elas precisam de contratar uma agência de viagem para poder fazer todo esse processo. Então nós fazemos toda a parte de cotação, de emissão, de acompanhamento do voo. A gente tem um serviço personalizado que a gente não simplesmente vende a passagem e entrega para o nosso cliente. Não, 24 horas antes a gente ajuda com o check-in, a gente faz o check-in, a gente fala ajuda porque a gente tem todo um processo, né. Se a pessoa: "Ah não, eu gostaria de fazer o meu check-in", a gente ajuda ela também. A gente faz todo o processo de check-in, envia o cartão de embarque, dá algumas dicas, né, quantas horas para chegar com antecedência. Então a gente faz também todo esse serviço. Se precisar de algum tipo de cancelamento, a gente trabalha com a gente faz todo o processo de cancelamento, tanto para pessoa física, também para o órgão público, tá. Que legal. Uhum. Não, muito bom. E dentro então tem 2 pontos ali, que você trabalha com a parte de licitação e tem licitação para existe licitação para empresas ou é contratos que você fecha com empresas? Não, é contratos que eu fecho com o governo. Ah, é com o governo. Com o Ah, governo. entendi, Isso, então, governo, prefeituras e etcétera, entendi. tá. E tem a outra parte ali que é as milhas, né? Isso, que é as milhas, que é onde a gente emite passagens que podem ter uma economia para o cliente. Então falei: "Ah, o cliente não tem milhas", Uhum, ele tem uma possibilidade de viajar também com economia. É lógico que não vai ter economia que se ele acumulasse milhas, né, uhum, ele vai pagar mais barato pela aquela passagem. Então a gente consegue, não são todos os casos, mas a gente consegue até 40% de economia numa passagem aérea. É lógico, tem que ser, se você vem com uma data específica, um horário específico, um voo específico, talvez a gente não vá conseguir buscar uma economia uhum. com 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 tantos, com as exigências que você precisa. Mas se tem algumas oportunidades que realmente você traz uma economia. Mas aí quando a gente fala de licitação, é porque eu estou misturando o milhas com a agência, né. Mas quando a gente fala de licitação, a gente trabalha com as consolidadoras.
Então são as consolidadoras que emitem as passagens, que tem o convênio direto com a companhia aérea, então que tem licitação que exige que não seja utilizado milhas. Então quer dizer, não quer dizer, por isso que eu falei que no início a gente era bem focado em milhas, e agora a gente tem tanto emissão com milhas para os nossos clientes que sempre voaram com a gente e novos clientes que quiserem, mas também licitação a gente também faz com passagens através de consolidadora, tá? Então, o pequeno, médio empresário ali, que às vezes tem um restaurante no bairro ali, ele gasta no cartão de crédito, ele faz a compra de 20, 30 mil mês ali, recorrente, ele tem pontos que podem ser trocados por viagens. Sim, ele tem pontos. Tem um outro mercado que também é das empresas, em que você também tem cartões de crédito, em que você acumula pontos e pode transferir esses pontos para a companhia aérea, tá? Eu não sou muito especialista na parte de empresas, sou mais realmente em pessoa física, mas estamos estudando para poder realmente pegar esse outro mercado que é de empresas. Legal. Então a pessoa que está assistindo a gente agora e ele tem dúvida sobre milhas aéreas, sobre pontuar no cartão, ele pode falar com você? Sim, pode falar comigo, tem lá o E meu e on perfil. onde ele te encontra? Tenho lá o meu perfil do Instagram, ou Bruno Lima, ou H Bruno Lima. Pode me chamar lá no direct, se tiver alguma dúvida eu posso ajudar sim. Não, maravilha. E Bruno, como foi pra você o desafio, não sei se foi um desafio, mas a escolha de ter um sócio? Porque hoje a galera tá em dúvida: "Pô, em qual momento eu preciso ter um sócio? Eh, preciso ter um sócio?" Como que foi isso pra você? Você tocou num ponto importantíssimo, Eric, o ter um sócio. Uhum, Na verdade eu fui escolhido como sócio, né. entendi. O Wagner, ele já é um empresário, e aí ele me convidou para ser um sócio investidor, e na época os amigos dele falavam: "Você é louco de ter sócio". Mas todo mundo que me viu já falar do Wagner sabe, o Wagner é mais do que um sócio, é um grande amigo. Deu muito certo, você tem que procurar, você está falando, sobre ter sociedade, você tem que procurar realmente o sócio que conecta com você. Não vou dizer que tem os mesmos pensamentos, porque tem que ter pessoas diferentes no negócio para pensar de formas É. diferentes. Eu acredito que os princípios têm que ser iguais, Sim. só que um complementa o outro, né? Isso aí, é isso que eu Entende? falo. Às vezes a sua dor é a qualidade dele e a dor dele é a tua qualidade. Isso aí, Complementou é como um casamento. isso aí. Casamento é assim, você pegar 2 pessoas iguais, vai divergir uma Vai hora, não vai? divergir. Tem que ser pessoas que se complementam. Isso, e nós nos complementamos. Então já tem anos aí que a gente tá em sociedade, a gente, tem dado muito certo, todos os negócios que a gente entra, porque a gente se complementa. Tem negócios em que faz operacional, tem esses outros negócios agora que eu faço operacional, mas é realmente é difícil você, escolher sócio, não é algo tão simples assim. Mas eu falo que realmente é o princípio, você falou uma coisa muito interessante, o princípio e complementar. Realmente um tem que complementar o outro e escutar muito. Às vezes não é todo momento que a gente concorda com tudo. Entendi. Mas é realmente saber chegar em um bom senso sem discussão. E foi bem interessante quando ele me chamou para ser sócio, que eu virei para ele e falei assim: "Wagner, se for para eu perder a sua amizade por causa de sociedade, eu prefiro continuar seu amigo. Não, eu não me vejo, entrando numa sociedade já pensando em que eu posso perder um amigo. Então vamos alinhar muito bem todos os pontos antes da gente pensar em ser sócio, para a gente poder não ter, eh, essa situação no futuro". Foi bem interessante que eu dei um exemplo: "Tá bom, quando eu te ligar e falar, esse R$1 que saiu aqui da conta, o que que é? Você vai entender o quê?
que eu tô desconfiando que você gastou R$ 1 indevido ou que eu tô querendo ajudar sabendo que o que que você gastou com esse R$ 1 e se a gente não pode melhorar? Não, vou te entender que você tá querendo, entender o que que a gente pode melhorar com esse R$ 1, então é um bom começo. Então eu acho que a confiança também é um ponto muito importante numa sociedade. Então eu acho que o alinhamento que nós fizemos no início nos ajudou a chegar até aqui sem ter qualquer tipo de desentendimento. Somos grandes amigos, ele é compadre da minha filha, então não tenho o que dizer dessa nossa sociedade. Maravilha, não, muito bom. E a gente tá encerrando, tá chegando até o final aí do episódio. Você que gostou dessa conversa, se inscreve aí no canal, curte, manda esse vídeo para aquele teu amigo ou aquele colega que você tem certeza que vai gostar do conteúdo, que às vezes gasta demais no cartão de crédito e pode estar perdendo aí a oportunidade de viajar. Manda esse vídeo para ele. E Bruno, eu queria finalizar com você mandando um recado para aquela pessoa que trabalha, está no meio corporativo ali, trabalha no CLT e empreende, mas não consegue largar o CLT, ou aquele também que está no CLT, quer empreender, mas não sabe como, não sabe, tem aquele medo, Uhum. sabe? Eu queria que você deixasse esse recado para essa pessoa. Tá. Quem tá no CLT e quer ir para o empreendedorismo, sempre vai ter medo, sempre vai ter que ter um friozinho na barriga e ele é necessário. Mas o que que eu falo de primordial é você se planejar financeiramente. Uhum, Você precisa ter uma poupança. Eu falo poupança porque é o investimento mais simples, né, você precisa ter uma garantia de que você, se os seus negócios derem algum tipo de problema, você tem ali para você fazer as suas despesas por no mínimo 1 ano. Porque é onde um negócio ele não nasce dando lucro, ele não nasce já faturando alto e já tendo uma lucratividade. Então você precisa sim ter uma segurança financeira, porque isso pode desestabilizar você. Já pensou você abrir um negócio e no mês seguinte você já depender dele para pagar sua luz, pagar sua água, pagar a escola dos seus filhos? Então assim, o planejamento é tudo. Você precisa se planejar financeiramente. "Ah, não, mas eu tenho um valor aqui que dá para poder abrir o negócio". Tá bom, esse é separado. Cadê o dinheiro que você tem para você pagar as suas contas do dia a dia? Isso tem que ser algo separado. Eles não podem se misturar de forma alguma. E você ter planos. Tá bom, esse daqui é a minha economia em que é 1 ano dos meus negócios, isso daqui, olha, se chegar nessa economia ou nesse valor, eu tenho que ter o meu plano B. Talvez o negócio não está sendo lucrativo, o negócio não te tá trazendo retorno. E aí, qual que é o seu plano B? É voltar para o CLT? É fazer algo pelo negócio diferente? Porque não adianta você continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes, né? Então é fazer diferente para ter resultados melhores. Você tem que ter sempre os pontos de controle, que eu acho que os pontos de controle que vai fazer você ter sucesso. E força de vontade. Independente da sua educação, se você estudou ou não numa grande faculdade, se você foi uma pessoa hiperinteligente, não adianta se você não tiver vontade. A vontade é que te faz realmente a conquistar e ter a coragem de de ir para uns novos negócios, novos maravilha. horizontes. Maravilha, Bruno, maravilha. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu te vejo no próximo Calpcast. Até mais.